link do Google Meet que eu coloquei aí no story anterior. Mas se você quiser acompanhar pela live aqui também, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Josué, aula 3. Recapitulando. Nós estudamos desde o capítulo 1, né? Quando o Senhor chama Josué para estar com ele, para que ele fosse forte e corajoso, para que ele meditasse na lei do Senhor de dia e de noite. No versículo 5 diz, 1:5, né? O Senhor fala para Josué: eu estarei com você, Josué, da mesma maneira que eu estive com meu servo Moisés. Você vai conquistar os territórios que eu dei a Israel, né? Enfim, então, eu expliquei já na primeira aula que Josué era um livro de conquistas. Josué foi separado para ser esse homem, né? Que conquistasse os territórios que foram dispostos por Deus para o povo de Israel. Muito bem. Na aula anterior, nós estudamos também sobre Raabe, né? Porque Josué foi com 12... Bom dia, Alessandra. Bom dia, Joyce, todos que estão entrando aí na live também. Todos os espias foram lá. Eu expliquei para vocês que na travessia do Mar Vermelho, né, que Moisés, lá com o cajado, houve o milagre de abrir o mar. Eles passaram com o povo de Israel, ficaram 40 anos no Egito. E quando chegaram ali para entrar na terra de Canaã, o Senhor viu que o coração deles não estavam prontos ainda para conquistar a terra, o que foi terrível demais, porque imagina você andar 40 anos embasado numa promessa, o Senhor deixou lá você caminhando para que você se preparasse para viver a tua história, e chegou lá, você ainda não estava pronto, e o Senhor falou assim: vocês não entrarão porque o coração de vocês ainda é perverso. Dessa primeira geração que andou os 40 anos no Egito, ninguém entrou. E isso está escrito em Deuteronômio e Josué, como eu coloquei nos slides anteriores, né? Isso está escrito lá. Ninguém da primeira geração entrou. Eles estavam de cara com a vitória e foi impedido ali, porque o coração deles ainda não tinha sido transformado. Por isso que nós não podemos perder tempo, gente. Precisamos estar dispostos a nos transformar, porque nós queremos, almejamos tanto e baseamos a nossa vida nas promessas do Senhor, e quando chegamos lá para viver a promessa, perto da vitória, o Senhor nos impede ainda, falando: você ainda não está pronto, tem algumas coisas para serem transformadas em você. Então, a primeira geração, juntamente com Moisés, foram impedidos de entrarem na terra prometida. E é aí que começa o livro de Josué. Josué entrou junto com a segunda geração. Ninguém da primeira geração entrou na terra prometida, só os da segunda geração, junto com Josué. E essa aula eu dei na primeira aula de agosto, né? Que nós começamos o semestre. Estou só recapitulando para a gente chegar no ponto que iremos conversar hoje. Muito bem. Os 12 espias foram lá, o Josué estava lá no meio, viram como era a terra, ficaram muito receosos, porque na terra havia gigantes, e mesmo assim, mesmo sabendo que Deus era com eles, tiveram muito medo, e isso foi um dos motivos para que Deus soubesse, né, que o coração deles ainda não confiavam 100% no seu Deus, né? Isso foi um dos motivos. E agora nós vamos começar hoje no capítulo 3, né? Vamos avançar aí. Eu escrevi aí, Josué 3, a segunda travessia. Eu falei para vocês aqui da live que quem quiser acesso aos slides é só entrar no link que eu coloquei no meu stories anterior, tá bom? Então, Josué 3, gente, vocês que estão aqui comigo no Google Meet e vocês da live, vamos juntos pensar. Vocês sabiam que houve duas travessias, né? É claro que o milagre do Mar Vermelho, até quem não é crente conhece essa história. Que Moisés atravessou o mar, levantou lá o cajado, tem até filme sobre isso, né? Então, todos conhecem essa história, quem é crente, quem não é. Então, houve ali a travessia do Mar Vermelho e tudo mais. Mas houve uma segunda travessia, que foi com Josué. Vamos ler comigo. Eu coloquei aí no slide Josué 3:1. Está escrito assim: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, do Rio Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então, a primeira geração ficou no deserto, está escrito, é tão triste, gente, porque
O povo lá, milhões de pessoas chegaram aqui, até aqui. Em Deuteronômio diz assim, e o Senhor falou, virai-vos. Então, ao invés de entrar na terra, está escrito virai-vos mesmo, essa palavra. Eles tiveram que retornar para o deserto. Bem triste. Eles retornaram para o deserto. Moisés também ficou lá, né? Depois houve a morte de Moisés. E Josué avançou com a segunda geração. Então, eles acamparam ali, enquanto a primeira geração voltou para o deserto, porque ainda não estavam prontos, eles foram impedidos de entrar na Terra Prometida pelo coração perverso, não transformado, idólatra, enfim. Então, a segunda geração estava ali, em Sitim, acampando antes do Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Esse é o ponto que nós iremos conversar hoje. Então, eles estavam acampando. Agora, 3 dias depois, versículo 2. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim, vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então, o que está acontecendo aqui? Josué está instruindo o povo, certo? Bom, nós estamos aqui, vai acontecer alguma coisa, né? Porque eles estavam na frente do Rio Jordão. E eles precisavam atravessar esse rio para chegar na terra prometida, para chegar na tão almejada Canaã, que eles estavam esperando durante anos e anos e anos naquele deserto, ouvindo as histórias, visto que essa é a segunda geração, os filhos nasceram, né, daquelas pessoas que atravessaram o Rio Vermelho, o Mar Vermelho, né, na verdade. Então, Josué começou a instruir ali o povo, olha, vamos acampar aqui, e no versículo seguinte diz assim, então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Então, eles estavam esperando alguma coisa acontecer. Eles sabiam que tinha que acontecer alguma coisa. Eles estavam acampados de frente para o Rio Jordão. Então, o Josué falou assim, purifiquem-se. Aí eu coloquei um destaque aí no slide. Se apresente de mãos limpas para o novo. Por que Josué pediu para que eles se purificassem? Por que Josué, ao invés de falar assim, olha, amanhã vai acontecer alguma coisa, uma coisa maravilhosa, vamos estar... Não, ele falou, purifiquem-se. É importante, quando você faz fazer um serviço para o Senhor, quando você se apresenta diante do Senhor, se apresente de mãos limpas. Eu sempre penso nisso. O que é estar de mãos limpas, Letícia? Nós somos pecadores. Isso é possível? Não é possível? Bem, existe a diferença entre o pecado e a iniquidade, né? A iniquidade é um pecado de estimação que você continua nele. Nós pecamos todos os dias, mas é diferente quando temos um coração arrependido e disposto à transformação, disposto a ser corrigido. Eu estava falando com meu marido ontem, né, sobre isso, que como existem pessoas irredutíveis, e às vezes, como nós somos também irredutíveis à mudança. A gente fala assim, não, eu sou assim mesmo, e tem que... Não, o Senhor, o meu Deus, é um Deus que pode mudar caráter, personalidade, dificuldade de aceitação a algumas coisas. Então, nós precisamos ter o nosso coração disposto a ser transformado. Porque eu não sei você, mas eu não cheguei ao meu estado maior de evolução. E eu acho que eu nunca vou chegar. Eu sou professora e tem um homem na educação que se chama Paulo Freire, que ele diz que somos seres inacabados. E eu compactuo com essa questão. Nós somos realmente seres inacabados. Se em algum momento a gente chegar em um ponto da nossa vida que a gente fala assim, eu já estou ótima, aí tem alguma coisa errada, acho que é muito ego, muita coisa assim para a gente entender. Nós nunca vamos estar perfeitos. Então, nós sempre temos que nos olhar com um olhar analítico, de pensar, poxa, o que eu preciso melhorar aqui? Então, Josué falou, purifiquem-se, ou seja, consagrem-se ao Senhor, perdoe o que tiver que perdoar, saia dessa zona de conforto, faça algo para o Senhor, purifique-se mesmo, para que você se apresente de mãos limpas ao Senhor. O que é apresentar de mãos limpas? É confessar os pecados, como diz.
em Provérbios. Aquele que confessa aí, alcança a misericórdia. Então, se apresentar de mãos limpas é você se apresentar para Deus com um coração arrependido e disposto a ser transformado. Só isso, né? Você se apresenta ao Senhor dessa maneira e isso arrebata o coração de Deus, né? Ele ama um coração aquebrantado. Quanto mais você o conhece, você vê que ele é assim. Ele ama um coração quebrantado. Então, se você se apresenta diante dele e diz a verdade, isso é se purificar. Eu acredito que isso é se purificar diante de Deus. Você coloca ali na mesa para ele, olha, Senhor, eu tenho essas dificuldades, estou arrependido disso, preciso de ajuda, me purifica para que eu tenha facilidade em amar o meu próximo, para que eu consiga amar a mim mesmo, porque eu não me amo, eu me ofendo, eu não acho que sou suficiente. Enfim, eu estava lendo Marcos, e Jesus nos instrui que nós precisamos ter paz com todos, né? E isso é, de fato, uma verdade. Porque se você pensar na vida, tem duas maneiras de ser infeliz. Nossa, Letícia, certo? Só duas, é? Porque essas duas maneiras englobam tudo. Ou você não está em paz consigo mesmo, ou você não está em paz com relação a alguém, alguma coisa. As duas maneiras, então, é de fato o primeiro e maior mandamento. Amar o outro como ama a si mesmo. Isso engloba todo o mandamento. Isso é escrito em Gálatas. Deus é amor, né? Isso é escrito em João também. Isso é escrito por toda a Bíblia, que Deus é isso, Deus é amor. Então, Josué, ele estava instruindo o povo aqui, se purifiquem, para que você esteja pronto para viver o novo do Senhor. Isso é importante. Não dá para viver o novo com velhos hábitos. Velhos hábitos não abrem novos caminhos. Velhos hábitos, você só encontrarão velhas portas. Se você quer ter uma nova porta diante de você, um novo caminho diante de você, mude seu coração. Porque não tem como viver algo novo com vestes velhas. Não faz sentido. Eu acho que você não estará pronta. Eu não estarei pronta se eu viver da mesma maneira e querer viver algo novo. Não faz sentido nenhum. Então, para viver o novo, essa foi uma das melhores orientações de Josué, que, ao meu ver, quando ele fala assim, purifiquem-se para. Por quê? Amanhã o Senhor fará grandes maravilhas, isto é, se preparem, purifiquem-se, arrependam-se para viver o novo do Senhor. Isso é importante, é a primeira instrução que Josué deu ao povo. Agora veja bem o que irá acontecer, escrevi aí. Desde o início de tudo, o Senhor falou a Moisés, né? Lá a Josué, perdão. Falou a Josué, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Deus fez questão de mostrar para Josué que ele estava da mesma maneira que ele esteve com Moisés. Porque, se você não conhece a história de Moisés, Moisés foi um grande líder, né? Desde o início da sua história ali, quando era para ter sido morto, quando foi encontrado ali e criado, né, por Faraó, enfim, e a sua história, né, depois viveu ali as pragas do Egito, foi chamado para ser o libertador de Israel. Imagine a história, imagina você suceder um cara desse. Imagine você suceder um líder desse. Não deve ser fácil, né? Eu falei na primeira aula que Moisés, ali no deserto, havia aproximadamente umas 12 milhões e meio de pessoas para liderar. Imagine você suceder um cara desse, que viveu milagres, que viu as pragas, que tirou Israel do Egito, que levantou o cajado e Deus fez abrir o mar. Eu escrevi aí no slide, para mostrar isso de fato, que Deus fez acontecer na frente de todo o povo, o Rio Jordão secar, para que eles, da segunda geração, passassem em terra seca da mesma maneira que Moisés e a primeira geração passou no Mar Vermelho. Então, veja bem como Deus é maravilhoso, é excepcional. Ele fez com que acontecesse o mesmo tipo de milagre, né? Passar pelo mar aos pés secos. O Senhor fez a mesma coisa com Josué, a mesma coisa que fez com Moisés, para que Josué entendesse que ele era o mesmo Deus,
que a diferença na vida de Moisés não era Moisés, era ele. E ele também estava com Josué. Então, para que Josué, eu escrevi aí, ó, o Senhor preparou o coração de Josué para que ele não se comparasse, para que ele não sofresse o abismo da comparação. O Senhor fez o mesmo milagre que fez com Moisés, fez com Josué. Um abriu, o mar vermelho abriu, o Rio Jordão secou, mas ambos fez com que passassem por meio de um mar, por meio de um rio, em terra seca, com pés enxutos. Então, o Senhor mostrou ali nesse milagre, a mesma coisa que eu fiz com Moisés, eu faço contigo, cara. Não se compare com ele, porque a diferença na vida de Moisés não era Moisés, era eu, e eu estou aqui com você também. Então, ele preparou o coração de Josué para que ele não sofresse o abismo de comparação. Então, eu escrevi aí, querido, Deus sabe se comunicar, e quando ele quer, ele se mostra aos seus, dizendo que está com eles. Olha só como Deus é cuidadoso conosco. Ele sabia que Josué poderia falar assim, poxa, Moisés fez isso, aquilo, como é que eu, da segunda geração agora, farei da mesma maneira? Ele foi tão sábio, delegou serviços, teve o tabernáculo, a Arca da Aliança, meu Deus do céu, como é que eu vou ser capaz? Como é que eu vou chegar aos pés? Porque a gente vê assim, né? A gente vê alguém pregando, a gente vê alguém fazendo e fala assim, nossa, eu queria ser assim. Não! Queira viver a sua história com o Senhor. Josué, para que ele não sofresse o abismo da comparação, ele começou a enxergar Moisés como seu mentor, enxergue as pessoas como mentores fantásticos, incríveis, que vocês podem se inspirar, mas criar as suas próprias histórias com o Senhor e não viver a história de outra pessoa, né? O Senhor não nos chamou para isso. Eu escrevi aí no nosso slide, né? E estou falando mais uma vez para quem está aqui na live. Se quiser o slide, entra aqui no link que eu coloquei no story anterior. Só lembrando. Eu escrevi aí, gente. Suceder o cargo de alguém como Moisés não devia ter sido fácil. Mas quero que guardem uma coisa, escrevi. Josué não viveu a sombra de Moisés. Eliseu não viveu a sombra de Elias. Salomão não viveu a sombra de Davi. E por aí vai. Todos esses homens tiveram mentores incríveis, mas todos eles construíram suas próprias histórias com o Senhor. Não queira viver a história de outra pessoa. E isso começa deixando de se comparar, né? E viver de fato o que o Senhor tem para você, não o que o Senhor tinha com o outro. Por isso que é necessário a gente investir no nosso relacionamento com o Senhor. Nós começarmos a estudar, nós começarmos a entender quem Ele é, e não porque ouviu falar de outra pessoa, porque Deus fez. Né? Eu tenho uma história assim. A minha história com o Senhor nessa maneira de comparação, o Senhor, eu ouvi muitos testemunhos de que Deus, eu não sei se vocês também podem aqui falar um testemunho de vocês também, eu sempre ouvi que Deus mandava na porta alimentos, fazia cair na conta dinheiro, fazia emprego surgir do nada, tipo assim, esse lado financeiro, sabe? E eu sempre soube que o Senhor esteve comigo em todo o tempo, mas eu queria uma história assim para mim. Eu queria uma história, eu queria dizer assim, olha, Deus fez isso financeiramente comigo. Deus mudou a minha história dessa maneira. E eu falei, eu quero a minha história com o Senhor. Eu tenho muitas pessoas que me inspiram nisso. O meu pastor da minha igreja, o pastor Luiz, tem muitas histórias assim. O pastor Samuel tem muitas histórias assim. Muitos pastores que eu conheço têm histórias assim, que Deus fez, que Deus do nada pagou uma conta, que queria viajar e Deus pagou a viagem, que queria fazer. Eu falei assim, eu quero uma história dessa. E aí eu fiz algo na minha vida que eu deixei o meu emprego antes de saber uma nota de um concurso, se eu tinha passado ou não. Falei para Deus que eu não queria viver de plano B. Meu marido pediu demissão também, ele pediu para que eu não me demitisse, mas eu queria me demitir também, porque eu falei para o Senhor que eu não teria um plano B. E funcionou, o Senhor honrou o meu voto com ele. Eu fiquei impressionada e fiquei muito feliz, porque
A fé, gente, a fé, ela move o coração do Senhor. Nós precisamos ser pessoas de fé. Não podemos assim, eu sei que Deus. Não! Tenha fé, entenda que ele é capaz. E Josué precisava ser essa pessoa. Ele precisava ter fé que Deus estava com ele, da mesma maneira que estava com seu antecessor Moisés. Nós precisamos criar as nossas próprias histórias com Deus, né? E Josué precisava entender isso. E ele entendeu. O Senhor o visitou, preparou seu coração e ele falou: ok, o Senhor está comigo da mesma maneira que esteve com Moisés. Vamos lá, vamos conquistar essa terra, né? Então, o Rio Jordão secou. Vamos continuar. Eu coloquei aí. Agora, isso foi capítulo 3, né? O capítulo 4, o que aconteceu no capítulo 4, antes de irmos para o capítulo 5? Josué, ali, quando eles atravessaram o Rio Jordão, o Senhor pediu para que Josué fizesse um monumento, que era colocar 12 pedras, uma em cima da outra, para que uma pedra representando cada tribo de Israel, existem 12 tribos de Israel, né? Cada pedra representando uma tribo, para que todo mundo que passasse por aquela região, onde o Rio Jordão secou, e Israel atravessou o rio, para que todo mundo visse e lembrasse dessa história. Lembrasse de que, olha, foi aqui que o Senhor secou o rio e o seu povo passou. Então, veja bem, o Senhor pediu para criar um monumento. Tem coisas que nós precisamos guardar em nossos corações. Guardar e não esquecer, né? Porque o crente, às vezes, é esquecido, né? Esquecido de uma maneira que... o Senhor não está mais comigo, mas não lembra de onde o Senhor tirou. Né? Não podemos esquecer o que Deus faz conosco. Então, em Deuteronômio 4:36, se não me engano, diz assim: guarde firmemente na memória. Acho que é Deuteronômio 4:36. Guarde firmemente na memória que só o Senhor é Deus, nos céus e na terra. Então, guarde firmemente na memória. Não esqueçam, agora nem está aqui na aula esse negócio, mas uma dica, uma dica de Letícia para você. Não esqueça quem o Senhor é. Eu estava doente e comecei a tomar uns remédios e falei assim, cara, eu sou crente, Deus está comigo, Ele cura. Senhor, me cura, por favor, tinha esquecido. Eu estava passando por uma dificuldade, esqueci, eu posso falar com o Senhor. Peça ao Senhor. Bater e a porta vai abrir, buscar e achará. Está escrito, né? Não podemos esquecer que temos um Deus que nos ouve, que cuida de nós, que nos ama. Então, guardem esse versículo. Eu decorei esse versículo para que eu não esquecesse. Deuteronômio 4:36. Guarde firmemente na memória que só o Senhor Deus é Deus nos céus e na terra. Pois bem, Josué 5. Agora eu quero explicar algumas coisas legais para vocês do livro de Josué. Eu até coloquei uma imagem de umas pessoas, né, recebendo aí o maná caindo do céu. Em Josué 5, fala sobre algumas práticas do povo de Israel. A primeira é a circuncisão, né? Lá em Gênesis 17, a circuncisão, o que eu escrevi aí, olha só. Prática judaica com o propósito de demonstrar a aliança de Deus com o povo. Deixa eu ver só se tem alguém escrevendo alguma coisa aqui no chat. Olha, a Kate entrou. Nossa, Tiago também, meu amigo. Ju, nossa, que incrível, Deus de detalhes. Exatamente, Ju, Deus é um Deus de detalhes. Então, primeiro aí temos a circuncisão. A circuncisão, vocês sabem que é uma prática de arrancar a pele do prepúcio do homem, né? Isso significava pureza e obediência e demonstrava a aliança de Deus com o povo de Israel. Isso Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 17. Eu coloquei aí os versículos, caso vocês queiram estudar. E em Josué, quando eles atravessaram o Rio Jordão, Deus pediu para que ele fizesse isso novamente. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, coitado desses homens. Porque eles já eram adultos. E Deus falou assim, Josué, faça uma faca de pedra, circuncide todos, que eles não estavam circuncidados, né? Essa é a segunda geração. Circuncide todos antes de começarem a busca pelos territórios, né?
E está escrito assim: e então eles ficaram ali na região de Gilgal, acampando, esperando que os homens se recuperassem. Pois é, gente, é uma prática judaica, né? Isso aí, é até os dias de hoje, eu acredito que algumas práticas, alguns judeus ainda exercem essas práticas, né? Como pesquisei. E essa foi a maneira que Deus fez a aliança com Abraão. E tinha essa questão de circuncisão, né? E dessa vez, né, no início, quando eles fizeram essa aliança em Gênesis 17, eram nos primeiros dias de vida de uma pessoa, né? Nos primeiros 8 dias de vida ali, com 8 dias faziam a circuncisão. Porém, eles não fizeram a circuncisão no deserto da segunda geração. Então, eles tiveram que fazer nos homens adultos, né? Eu imagino o dia da dor, nesse dia aí que aconteceu com esses homens. E até que para eles começarem as guerras, eles precisaram esperar os homens se recuperarem. Pois bem. Uma segunda questão aí que aparece no capítulo 5 é o maná. Eu escrevi aí, ó, o maná era um pão que caía do céu todas as manhãs. Era pão e carne que caía do céu. Durante os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. O povo deveria colher o maná diariamente e não podia guardá-lo para o dia seguinte, exceto no sexto dia. No sexto dia, Deus enviava alimento para 2 dias, porque no sétimo, todo mundo descansava, né? Então, eu escrevi aí, ó, o maná é pequeno, isso é escrito em Êxodo 16:31. O maná era pequeno, redondo, branco e tinha o sabor de bolos de mel. Que engraçado, né? Por que aconteceu isso? O povo de Israel era um povo, como pode dizer, reclamão, né? Eles tinham acabado de viver o milagre de atravessar o Mar Vermelho. Beleza. Eles entraram na terra, Miriam dançou, tal, eles fizeram uma festa, eles foram com tudo, gente. E chegando lá, eles começaram a reclamar, falando: meu Deus, era melhor ter morrido no Egito, porque era melhor ter ficado no Egito, porque o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Isso tudo não sou eu que estou falando, está escrito em Êxodo 16, tá? É porque aqui a gente não tem tempo de ler tudo, mas está tudo no slide, se vocês quiserem ler depois, tá bom? Então, está escrito assim: lá no Egito nós comíamos pão e carne, e nós estamos aqui nesse deserto, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, porque não temos mais alimentos. E o Senhor fez chover do céu maná e carne. Por isso você, servo de Deus, você não está abandonado pelo Senhor, não. Né? Nos dias de dúvida, nos dias de medo, lembre-se, como eu falei anteriormente, guarde firmemente que o Senhor é Deus nos céus e na terra. Ele não é só Deus lá nos céus. Ele está aqui conosco também, sabe das nossas dificuldades. E em Mateus fala assim: poxa, você que... Eu vou até ler para vocês, para não ficar tipo só nas minhas palavras. Vamos lá. Mateus. Vamos lá. Olha só. Mateus 6:25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. A gente se preocupa bastante com essas coisas, né? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito valiosos que os pássaros? Então, veja bem, eu tenho amigos assim, né? Nós temos muitos amigos, né, na nossa vida, e a gente vê a vida dos nossos amigos, vê as nossas vidas, como Deus não nos abandona. Quando a gente vive uma vida com integridade, que tem ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os valores cristãos, de não negar o Senhor, de sermos honestos, de sermos bem educados. Por isso, gente, que o serviço ao Senhor, a adoração ao Senhor, não é cantar no louvor na igreja, é agir com honestidade no seu trabalho. É ser educado com as pessoas da sua faculdade. É entender Deus em todas as suas esferas, em todas as esferas da sua vida. É ser cristão aonde você for. É você agir com o princípio, é agir de acordo com a sua fé.
agir com os princípios que você crê, que é ser bom, que é agir com humildade diante das pessoas, é você ser íntegro de verdade, ser fiel, ser leal aos seus amigos, não ser maldizente. Isso tudo, gente, só traz paz a você mesmo, né? É o tipo de vida que você quer ter. Uma vida complicada, de fofoca, isso só complica a nossa vida. Tenha uma vida de integridade, porque a recompensa disso são as bem-aventuranças que o Senhor nos dá. Então, veja bem o que está escrito aqui. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Vocês são muito mais valiosos que pássaros. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Nós não podemos fazer isso, é o Senhor quem faz. E por que se preocupar com roupa? Observe como... Eu não estou falando isso, está escrito no versículo 28. Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. O Senhor sabe do que nós realmente precisamos. É que às vezes a gente quer algumas coisas. Tudo bem, mas existe uma diferença entre nós querermos e nós precisarmos, né? Então, olha só. 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, veja bem como Deus, desde os primórdios do mundo, o Senhor já respondia ao seu povo. Ainda mais agora, depois de Jesus Cristo, visto que nós todos estamos sendo enxergados, sendo vistos por Deus através do seu Filho. O Senhor se compadece conosco. Lembrem-se de que vocês são amados pelo Senhor. Diga aí, eu sou amado. Eu sou visto pelo Senhor. O Senhor se importa comigo, sabe? Começa a se ver dessa maneira. E aí, experiência de Josué com o Senhor. Veja como Deus se revela à medida que você precisa que ele se demonstre. Fico chocada, escrevi aí assim, ó. Desde o início, Deus havia falado que Josué o usaria para conquistar os territórios que ele deu aos israelitas. Então, antes de começar as guerras, Deus se apresentou diante dele como comandante do exército do Senhor. Veja bem, vamos ler Josué 5. Josué 5:13 diz assim: Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou. Deixa eu só colocar meu celular para carregar aqui. Que acabou. Se aproximou e perguntou: Você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: Na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Olha só, o Senhor se apresentou a Josué como comandante do exército. Por quê? Josué já tinha pedido para o povo se purificar, certo? Estavam purificados, ok. Deus já tinha falado com Josué que ele estava com Josué da mesma maneira que estava com Moisés. Havia cercado o Rio Jordão, já estava vivendo alguns milagres, já viram um maná ali descer do céu. Ok. Agora chegou a hora de conquistar os territórios. Pois bem, Josué, agora você precisa que eu me revele a você como comandante do exército, para você entender que eu estarei com você nas guerras que acontecer. Então, o Senhor se revela a nós, muitas vezes, da maneira que nós precisamos. Um exemplo. Eu entendia muito o Senhor para mim como meu Senhor, né? Eu não entendia ele muito como pai. Isso demorou um pouco. Eu sou cristã há muitos anos mesmo, uns 15 anos. Mas eu demorei para entendê-lo como pai, de que ele me amava, de que ele me sustentava, de que ele me entendia, que ele se preocupava comigo. Eu entendia ele mais como um senhor que eu precisava obedecê-lo e pronto.
Isso me fez ser uma pessoa muito religiosa antigamente, porque eu só obedecia, e o evangelho, sabe quando está escrito que o meu fardo é leve? O evangelho, para mim, nesse tempo, que eu não o entendia como pai, ele se tornava pesado para mim, né? Depois que eu o entendi, que ele me amava, e que ele queria o meu bem, que eu comecei a entender melhor a palavra do Senhor quando diz que eu tenho planos de paz para você, que eu te amo, que eu tenho uma vida abundante para você. Como eu comecei a entender isso, que Deus me fez, eu me comparava demais também, achava que eu precisava ser igual aos outros. Quando eu comecei a entender e valorizar quem eu sou em Deus, eu entendi eu entendi nele que ele me amava, né? E que algumas coisas que tinha que melhorar dentro de mim era para o meu bem e não para me condenar. Ele, na verdade, não me acusa, ele me acolhe e me transforma numa pessoa melhor. Eu não entendia isso. Eu entendia ele como meu Senhor, como que eu tinha que seguir regras e ponto, né? E o Senhor se revela a nós, a alguns, como Senhor, como Pai, como amigo. E aqui para Josué se revelou como um comandante do exército, porque Josué ia começar uma guerra. Então, hoje, como é que você precisa ver o Senhor? Como é que você precisa invocá-lo aí? Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor seja meu amigo hoje. Eu preciso que o Senhor me abrace. Ou, Senhor, seja o provedor do meu lar, porque eu não sei o que farei nesse momento. Abre minhas estratégias para que eu economize mais. Eu estou nessa questão agora também, de economizar, de tentar mudar as minhas condições, né, para viver algumas coisas. E eu estou pedindo para que o Senhor me dê inteligência, para que eu me preocupe mais com isso, para que eu não gaste absurdamente, de maneira desnecessária. Então, eu comecei a ver o Senhor em todas as esferas da minha vida, e não só na igreja. Não só como um Deus que eu tenho que só adorar, mas como realmente o meu amigo, que ele pode me aconselhar, que ele pode me dar entendimento e estratégia para viver algumas coisas. Quando eu li isso daqui, eu falei, poxa, Deus se revela na nossa necessidade. Poxa, que coisa linda! A necessidade de Josué ali no momento, ele se deparou com vários territórios conquistados, habitados, na verdade, por amorreus, evezeus, sebuseus, vários povos. E ele viu aquela terra e falou, meu Deus, como é que eu vou tirar esse povo daí? Porque eles são idólatras, como é que eu vou vencê-los? Como é que eu vou conquistar essas terras? E o Senhor falou, olha, estou aqui, eu sou o comandante do exército. Ele se revelou na necessidade de Josué, meu amigo e minha amiga. O Senhor pode se revelar na sua necessidade. Qual é a sua hoje? Você precisa que ele te visite como pai? Ele é. Você precisa que ele se revele como o Senhor? Ele também é. Você precisa que ele se revele como médico? Ele é o médico dos médicos. Ele é pai, ele é amigo, ele é provedor, ele sustenta, ele é poderoso para fazer um milagre. O que você acha que ele não pode fazer é mentira, porque ele pode, né? Além disso, existem as mentiras de Satanás que ele joga dos nossos ouvidos, dizendo que não existe uma saída. Vocês acreditam que êxodo, a palavra êxodo, significa saída? Isso sempre me emociona quando eu penso nisso. O Senhor, ele é o nosso escape. Ele é mais que tudo. Ele é a nossa saída dessa vida tão que às vezes eu ouço as pessoas falando e tem pessoas tão aprisionadas em passado, aprisionadas em coisas que aconteceram, aprisionadas em pessoas porque não consegue perdoar, não consegue deixar para lá, enfim, não consegue se sentir amado, não tem sempre medo do futuro, acha que nunca vai conseguir ganhar dinheiro suficiente para ver a vida que tem. Não, Deus é provedor, Deus sustenta. Quando você acha que não vai ter uma porta aberta, ele vai abrir uma porta. Se você ler a palavra e se você viver a vida de tantas pessoas, você vai ver, isso é verdade. Não acredita não nas mentiras que o diabo sopra mesmo. A gente acha que a gente sempre exclui o diabo da jogada, mas ele está aí. E ele quer acabar com as nossas famílias, destruir as nossas vidas.
Ele está aí, a gente sempre exclui, a gente racionaliza. Não. 1 Coríntios 5,16 diz assim: não avalie mais nada pelo ponto de vista humano. Isso mudou a minha vida. Eu não vejo mais nada racional, de maneira humana, assim. Eu consigo sempre espiritualizar. Por que está acontecendo isso? É claro que existe a estratégia ali humana, coisa que acontece mesmo, mas quando o diabo estava tentando Jesus no deserto, lá em Lucas 4, ele está escrito assim no último versículo. E Satanás deixou Jesus esperando pela próxima oportunidade. Sempre quando nós tivemos uma necessidade no coração, o diabo vê ali uma oportunidade de entrar e semear alguma coisinha. Veja bem, quem colocaremos na nossa necessidade? As nossas preocupações ou o nosso Deus? Né? Então, sempre quando você sentir falta de algo, né? Está escrito em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nada te falta, querido. Então, olha só a experiência que ele teve. Na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Versículo 14, né? Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens o Senhor tem para mim? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. E aí começou a queda de Jericó, que vocês vão ver na próxima aula, né? Mas uma coisa que eu quero que vocês guardem em seu coração hoje. Lembre-se que o Senhor se revela na sua necessidade, na sua falta, porque Ele, na verdade, é o tudo em nós, deve ser o tudo. Sabe aquela canção, Seja Tudo em Mim? Então, veja o Senhor em todas as esferas da sua vida, né? Os ensinamentos de hoje foi não se comparar, viver, construir as suas próprias histórias com o Senhor, não querer viver a história de outra pessoa. Ah, mas aconteceu com ele. Tá, e com você? Pode acontecer da mesma maneira, porque a diferença não está na pessoa, está no Deus, em Deus. Se Deus é a mesma coisa com outra pessoa, ele pode ser comigo também. O que, na verdade, difere é a entrega. Tem pessoas que se entregam mais facilmente, que tá com o coração disposto, tem pessoas que têm o coração endurecido, que não querem ser transformados, que não estão dispostos a ser moldados pelo Senhor. Existe essa diferença. Aí sim, porque aí por isso que a gente compara, por que aconteceu com ele, o que aconteceu comigo? Você sabe como é a vida dele? Não compare a sua realidade, cara. Às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando, às vezes a pessoa passou mó luta para chegar ali. Às vezes a gente vê um amigo, né? Caramba, ele tá lá em cima, tá com os melhores, tá ganhando tal. Pô, mas tu não sabe a história dele. Tu não sabe o que ele já foi antes. Ele percorreu um processo até chegar lá. E Deus foi abrindo portas, ele foi entendendo, foi tendo estratégia ali na sua vida. Então, não queira viver o processo de outra pessoa, a história de outra pessoa. Viva a sua história com o Senhor. Olha só, Moisés subia ao Monte Santo lá e se encontrava com o Senhor. Ele tinha as próprias experiências com Deus. Josué, o seu sucessor, começou a ter as suas próprias também. Gente, vamos fazer isso daqui porque Moisés subiu ao Monte Santo. Não. Gente, eu estou fazendo isso daqui porque o Senhor acabou de se revelar a mim como comandante do exército. Né? Então, viva suas próprias experiências. Gaste tempo. Isso não é gastar, isso é investir tempo no Senhor. Né? Doe o que você precisa, entregue o que você precisa. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Se o Senhor entrar aqui, eu sei que ela não vai ser mais uma dificuldade. Porque o Senhor é Deus. Né? Então, os ensinamentos de hoje percorreram essa questão, né? De não se comparar, de viver as suas próprias histórias com o Senhor. Aprendemos também ali sobre algumas práticas israelitas, né? Sobre o maná também, circuncisão, e também sobre viver as nossas próprias experiências, entendendo que o Senhor se revela para nós no que precisamos. Por isso que ele diz: vocês nunca estão sozinhos. E por mais que a sua mãe, né, como você escrito em Salmos,
A sua mãe e seu pai podem te abandonar. Eu não o abandonarei. Na verdade, não é Deus que fala isso. Sabia? As pessoas falam errado esse versículo. As pessoas dizem assim, da mesma maneira que eu falei. Por mais que a sua mãe e o seu pai te abandone, eu não. Não está escrito isso. Está escrito. Davi está falando isso. Ele diz: eu sei que mesmo que a minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor não me abandonará. O salmista está convicto disso. Não é o contrário, não é Deus que está falando isso. Ele está convicto porque ele sabe quem é o Senhor. Né? Se eu sempre falar de maneira errada. Agora, vocês têm algo para falar aí? Eu coloquei aqui no nosso último slide, que agora começa a queda de Jericó. A próxima aula é com o nosso discipulador o Silas, né? Vou interromper aqui o compartilhamento com vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam bem a aula de hoje? Se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha, abrir o microfone, quiser expor alguma coisa. Lê, foi muito poderoso, Deus falou muito comigo, e mas como é desafiador, né? A gente caminhar sob uma direção e agradar ao Senhor, tendo essa fé, acreditando naquilo que Ele falou, né? Que Ele direcionou. Eu acredito que todos estamos passando assim por viver momentos de fé, né? E esperando em Deus, mas a gente vê uma pessoa ouvindo a direção, seguindo e fazendo ao mesmo tempo, né? Não parado, apenas tendo fé, mas executando a cada passo assim, da história que a gente está ouvindo, executando aquilo que o Senhor está dando como direção. E às vezes a gente é até pego por armadilhas, né? Porque ainda mais quem nasce aí num berço cristão, que vem de muitos anos, a gente ouviu muito isso, né? Ah, é só ter fé em Deus, é só ter fé. Mas ao desenrolar desse livro que a gente tem estudado, nós temos ouvido que o Senhor ele tem feito milagre no meio do caminho, porém a gente vê homens aí tendo atitudes, né? Tanto de obediência quanto em ação, fazendo, dando cada passo conforme o Senhor está orientando. A gente vê pessoas, esses homens de Deus, buscando ao Senhor, buscando orientação, e, e é desafiador fazer tudo isso e ter essa fé, né? Mas eu estou entendendo que no caminhar, essa fé ela vai sendo produzida, porque quanto mais a gente ouve a Ele, mais a gente tem o direcionamento dele, mais ele vai acrescentando, né, conforme os nossos passos. Então, assim, foi enriquecedor para mim, como está sendo todos os domingos, e muito obrigado pela sua dedicação e a aula. Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Eu fico muito feliz também de compartilhar esses estudos com vocês, né? E uma coisa que eu aprendi essa semana é que não existe um ponto morto. Ou você está andando no evangelho, não existe um ponto morto assim, ou você está andando para frente, ou você está andando para trás. Sabe quando aquela pessoa está parada assim, ah, não, mas eu quero ficar paradinha, ou não cresce na fé, ou não investe esse tempo de relacionamento, a pessoa acha que está parada, que está no lugar certo, mas na verdade ela está andando para trás. Porque você meio que vai se afastando mesmo do que o Senhor te chamou para ser, ou te chamou para viver nele, né? E isso criou um triplex na minha cabeça. Falei, caramba, às vezes a gente ouve muito isso. Ah, não, eu tô mais paradinha. Como assim paradinha? Né? É diferente você estiver paradinha no serviço do Senhor, mas gasta tempo em relacionamento com o Senhor em casa, normal, né? Beleza, você está crescendo silenciosamente no Senhor, bem como eu cresci por muitos anos, não tem problema nenhum nisso. Né? Mas parada, é como se você estivesse andando para trás. Eu estudei isso essa semana, fiquei muito pensativa. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não? Então, amém. Então, vamos orar para a gente terminar. Vocês sabem que é 1 horinha por dia, olha, 11h59. Todos os domingos aqui nós nos encontramos, oramos, temos um momento de ensinamento. Peço também que o que vocês ouvirem aqui, guardem em um bom lugar no coração de vocês, na mente de vocês, e coloquem isso em prática na semana. Lembrem-se na semana do tipo de fé que vocês querem ter, do tipo de pessoas que vocês querem ser, sabe? Lembre-se de quando você passar por alguma necessidade, tiver alguma dificuldade, lembre-se que Deus pode se revelar nisso para você, que você não está sozinho, quando você se sente sozinho. Nossa, não tenho ninguém para conversar. Você tem um Deus amigo que pode te ouvir. E o engraçado, o mais legal de tudo é que ele responde. Ele responde. Eu vou falar, Deus responde. A gente fala assim, Deus não falou comigo. Não, Deus sabe se comunicar. Não tem essa dúvida no coração. Assim, eu não sei o que é para fazer agora, Deus não está falando comigo. Não. Se Deus quer que você saiba de alguma coisa, ele vai te falar, porque ele é Deus e ele sabe se comunicar. Ele vai usar alguém, ele vai soprar no teu ouvido, ele vai fazer com que o Espírito Santo nasça um pensamento no coração, ele vai te fazer sonhar, você vai entender, ter algum direcionamento em alguma esfera da sua vida, porque ele sabe se comunicar, tá? Às vezes a gente fala assim, estou na dúvida. Por que dúvida? Deus não é Deus de dúvidas. Né? Se está na dúvida, não faça nada. Se está na dúvida, não é Deus. Eu já começo por aí mesmo. Tá bom? Deus sabe se comunicar. Aprenda a discernir a voz do Espírito nas esferas da sua vida. Eu nunca ouvi Deus falar. Por quê? Então, vamos começar a investir tempo para discernir a voz dele? Aí, na sua mente, no seu coração, às vezes e tem um pensamento dentro de mim, eu falo, opa, isso aqui é o Espírito Santo me falando, eu nunca tinha pensado nisso. Você normalmente vai para um lugar e aí você vai para um lugar e você sente que não tem que mais ir. Ou, por que não tem que mais ir? Acho que não vai. Você tem uma intuição, é o Espírito Santo te avisando que não é para ir. A não ser que não seja para a igreja. Aí não é o Espírito Santo, não. Mas é sério. Tem um dom de discernimento escrito em 1 Coríntios 12. Peça discernimento de espírito, para que você saiba quando Deus está falando e o que ele está falando, porque ele é um Deus que responde. Não fica só falando, não. Espera a resposta de volta. É que a gente ora e fala assim, amém. Levanta e vai embora. Nunca ninguém para ouvir o que ele tem a dizer, né? Então, vamos parar e ouvir. Letícia, como eu ouço? Lendo. Letícia, como ouço? Ouvindo louvores. Letícia, como eu ouço? Ficando em silêncio e falo, Senhor, me responda. Preciso de uma resposta agora. Só irei, a mesma vibe de Jacó. Só vou sair daqui quando o Senhor me responder. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por esses ensinamentos, que eles possam corroer, assim, o nosso coração, que eles possam estar envoltos à nossa mente, que a gente não venha esquecer que o Senhor é Deus nos céus e na terra. A maneira como o Senhor se revela, que a gente possa entender as suas respostas para nós, que a gente venha discernir a tua voz, como Josué discerniu, orientando o povo, como Moisés discerniu, como Paulo te ouvia, como João te entendia e tinha visões. Senhor, abre os nossos olhos espirituais e oro isso com muita cautela no coração, com muito cuidado no coração. Abre os nossos olhos espirituais à medida que estivermos prontos, Deus. Que nós venhamos estar prontos em Ti. Purifique as nossas mãos, nosso coração, nossa mente, para que a gente viva com integridade diante de Ti. Nos ajude a perdoar e amar o nosso próximo, a viver em paz conosco, contigo e com o nosso próximo, em nome de Jesus. Para que a gente viva essa vida abundante, tendo fé no Senhor. A fé que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, abençoo também todas as pessoas que estão aqui, que elas possam ter uma semana incrível. Profetizo que acontecerá coisas maravilhosas essa semana, para todos que estiveram nessa aula, que elas possam lembrar em nome de Jesus que o Senhor é Deus, que o Senhor é amigo,
pai, comandante de um exército que pode lutar e vencer as guerras, que os nossos conflitos pessoais, de família, de amigos, o Senhor precisa ser visto em todas as nossas esferas, Deus. Então, que essas pessoas que estão aqui, elas possam ter cada dia mais, e eu também possa ter cada dia mais esse entendimento em relação ao Senhor, em nome de Jesus. Nos dê uma boa semana, nos dê saúde para trabalhar bem, abençoe nosso trabalho, nossos estudos, Deus, que nós possamos ter uma boa semana de trabalho em nome de Jesus. Nós te amamos. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Um beijo. Quem quiser abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Tiago? Tiago, é tua, Débora?